Então essa verdade do Evangelho, ela na realidade, ela desnuda o homem, e ao passo em que desnuda o homem, mostra a ele quem ele é, mostra ao homem o pecador que ele é. Quando eu digo homem, no sentido genérico, né? Homens e mulheres, homem e ser humano. Então, essas pregações que o cristianismo faz e já fez durante todos esses anos, impacta as pessoas. E por que impacta as pessoas? Porque mostra às pessoas quem elas realmente são diante de Deus e quão distantes estão de Deus, e que o único caminho que nós temos para uma reconciliação com o Senhor, com o Criador de tudo e de todos, é justamente o arrependimento da verdade que nos traz e nos desnuda em nossos pecados. E quando nós nos arrependemos de nossos pecados e nos convertemos ao Senhor, ao nosso Criador, aí, meus irmãos, isso vem fazer uma grande diferença. O projeto de Deus aqui na terra foi interrompido pelo pecado, e nós estamos fazendo estudo justamente de um livro, o livro das revelações, e a palavra aqui declara que nós somos bem-aventurados, porque estamos lendo esse livro. Então nós somos felizes, porque estamos lendo o livro do Apocalipse. E essas revelações nos mostram justamente que o fim da humanidade, deste planeta, está vindo pelo juízo de Deus. E pelo juízo de Deus, por quê? Porque nossos antepassados, Adão e Eva, legitimaram Satanás, o inimigo de Deus e de nossas almas. Então Adão e Eva deram legitimidade a Satanás, ou seja, o Senhor criou o homem e a mulher. Satanás não fazia parte deste mundo. Satanás foi criado na escala espiritual, no invisível para nós, lá no eterno. Ele foi criado pelo Senhor. E o Senhor criou este mundo, criou, meus irmãos, a terra, porque a terra era sem forma e vazia. E o Senhor criou tudo que nós vemos na face da terra. E nada, a palavra diz que nada do que nós vemos foi feito do que é aparente, ou seja, tudo foi criado por Deus. O Senhor criou todas as coisas. E uma vez que o Senhor criou todas as coisas, criou também o homem e a mulher. E o Senhor criou o homem e a mulher justamente para procriarem e para dominarem sobre este mundo que Ele criou. Ou seja, o mundo foi criado exclusivamente para nós. E além disso, o Senhor fez o homem e a mulher imortais. Então nós teríamos a imortalidade, mas o homem, a criação, se rebelou e através da desobediência, do pecado, entregou a chave do mundo para o inimigo de nossas almas. Entregou a chave do mundo para quem não era deste mundo. Por isso a humanidade está da forma que está. E os homens se entregam cada vez mais aos seus deleites, aos seus pecados. Os homens cada vez mais dão vazão a seus instintos primitivos, e isso afasta o homem de Deus. Então tudo isso tem já um desfecho, e o desfecho nós estamos estudando aqui no livro do Apocalipse. Então nós vimos aqui nos capítulos 1 ao 3 a visão de João, né? Nós vimos aqui, meus irmãos, o Senhor falando com João com relação às igrejas, né, as 7 igrejas, que é um estágio, um momento de cada igreja no mundo, né, até hoje. E nós estamos vivendo o último momento da igreja, que é justamente a igreja de Laodiceia, que é a igreja morna, que é a igreja, né, que tinha que ser ou fria ou quente, mas é uma igreja morna e que não agrada de forma alguma ao Senhor. É a igreja da apostasia, é essa igreja que nós estamos vivendo atualmente, que é a última igreja, é o último estágio. E aqui nós vimos o Senhor declarando às igrejas, né, o que Ele aprova e o que Ele condena. Então nós vimos isso,
nas cartas, né, do Senhor às igrejas. Nós vimos, meus irmãos, no capítulo 4 em diante, nós vimos aqui a visão do trono da majestade divina, ou seja, o Senhor abriu a porta do invisível. O Senhor abriu a porta da dimensão do céu para que João tivesse a visão. Depois nós vimos aqui no capítulo número 5, nós vimos o livro selado com 7 selos, que somente o Cordeiro foi digno, né? É digno de abrir esses 7 selos. E os 7 selos, eles dão início ao período da tribulação sobre a face da terra. Esses 7 selos liberam, meus irmãos, os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? O cavalo branco, que é o cavalo de uma falsa paz, né? Que representa uma falsa paz. Depois vem o cavalo vermelho, que vem representar a guerra. Depois vem o cavalo preto, que vem simbolizar a fome. Por último, o cavalo pálido, cavalo amarelo, que vem trazer morte à humanidade. Nós vimos também nos capítulos 6 e 7 a abertura dos primeiros selos, né? Nós vimos os salvos, nós vimos, meus irmãos, os 144 mil que são separados das tribos de Israel. Falamos aqui com os irmãos que está havendo hoje um repatriamento dos judeus espalhados sobre a face da terra. Então os judeus que estão espalhados no mundo inteiro estão voltando para Israel, e eles estão voltando para Israel porque o Senhor assim determinou através da boca de seus profetas, principalmente de Ezequiel, que eles iriam estar juntos novamente, que o Senhor iria ajuntá-los novamente. Então hoje nós estamos tendo uma migração muito forte de judeus para Israel. Judeus da Europa estão indo para Israel, judeus espalhados pelo mundo estão indo para Israel. Por quê? Porque hoje o movimento antissemita está levantando, crescendo no mundo inteiro. Então os judeus estão sendo muito perseguidos, e eles estão indo para a sua pátria. Eles estão indo, meus irmãos, para um local onde se sentem seguros, e é justamente cumprindo a profecia. Temos alguns que estão em países como a Índia, por exemplo. Eles estão até se submetendo a exame de DNA para provarem que pertencem, nem nas suas genealogias são descendentes de Israel, e eles estão, através desses exames, reivindicando sua cidadania e voltando para Israel. Então a palavra do Senhor está sendo cumprida. Nós vemos aqui também na abertura, né, que foi feita até do último selo, do 7º selo, quando começam ali as 7 trombetas, e nós vimos sobre o que vem trazer ali os anjos tocando as 7 trombetas. Vocês veem que o Senhor, ele no seu juízo, ele vem de uma forma gradativa. Tudo isso com que objetivo? Para que o homem se arrependa, para dar tempo ao homem de se arrepender. No primeiro pecado, no primeiro homicídio que houve na face da terra, o pecado de sangue, o Senhor, ele deu uma oportunidade ainda para Caim se arrepender, porque o Senhor ainda perguntou para Caim: o que tu fizeste com teu irmão? Onde está o teu irmão? Ele deu ali uma oportunidade para Caim se arrepender, confessar o seu pecado, uma vez que o Senhor já sabia de tudo, mas que ele confessasse o seu pecado e que ele alcançasse ali, alcançasse ali o perdão, a misericórdia do Senhor. Mas ele não fez, e a palavra vem declarar que ele era filho do iníquo. Então Caim, ele assumiu a sua, digamos assim, a sua personalidade satânica, porque apesar do Senhor dar a oportunidade, ele não se arrependeu. Daí vieram os homens, a descendência de Caim, e homens que vieram praticando tudo que é abominável diante de Deus. E o Senhor mandou o primeiro juízo sobre a face da terra, quando o Senhor mandou o dilúvio, restabelecendo, né, a humanidade através de 8 almas, né? Foi Noé, seus filhos e noras, sua esposa, filhos e noras. Essas 8 almas prevaleceram.
O Senhor olhou, viu virtude e resolveu perpetuar a humanidade através dessas almas. Ele viu o brilho de Noé. Dali, meus irmãos, nós vimos um outro juízo de Deus. Foi quando o Senhor mandou sobre Sodoma e Gomorra fogo do céu, fogo e enxofre. Se você tiver a oportunidade de visitar Israel e você passear ali pela região do Mar Morto, existem ainda muito resquício do que o Senhor mandou há quase 5.000 anos atrás sobre aquela região. Existe resquício ainda de enxofre naquela região, né? Então, segundo os arqueólogos, provam que realmente houve um grande evento da parte de Deus. Então o Senhor, Ele mandou o primeiro juízo através da água, o segundo juízo através do fogo. E hoje, quando a gente vai lá no livro de Romanos, capítulo 1, 2, 3, nós vamos ver que o Senhor, de que forma Ele impõe o seu juízo sobre o homem, deixando que o homem se perca cada vez mais nos seus delitos e pecados. Quando você vai lá no livro do Apocalipse, no capítulo 22, o Senhor diz, né? Aquele que pratica a injustiça, pratique mais ainda. Ou seja, hoje, qual é a forma que o Senhor está julgando, impondo o seu juízo ao homem? Que ele cada vez se peque mais. Aquele que quer pecar, que peque. Agora o juízo vem. E o juízo vem, e nós estamos estudando justamente no livro do Apocalipse. Amém? Então, nós vimos aqui a abertura, o toque das 6 trombetas, né? E hoje nós vamos fazer aqui um pequeno estudo sobre 2 capítulos apenas, capítulo 10 e 11 do Apocalipse. E eu convido os irmãos, né, para fazer uma leitura comigo. Não precisa levantar. Diz a palavra de Deus: e vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua... Peraí, acho que eu pulei aqui, irmãos. É isso mesmo. Amém. É o 9, né? E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então aqui nós temos o primeiro episódio, né? Nós vimos aqui, meus irmãos, a cidade onde, né, estava ali, aqui nós temos as 7 cartas, né? As 7 igrejas. Aqui a ilha de Patmos, aonde João ficou exilado, né? Aí nós vamos a visão de João, 7 castiçais do Senhor Jesus Cristo deles, que representa 7 igrejas.
que o cordeiro, candelabro, né? 7 caixas, 7 lâmpadas. Os 7 selos que foram abertos. Primeiro o cavaleiro branco, depois veio o cavalo vermelho, paz, falsa paz, guerra, depois veio o cavalo preto, fome, por último o cavalo amarelo, morte. Aqui nós temos uma visão dos anjos, né? E nós temos uma visão, nessa visão nós vemos trovões, relâmpagos, ou seja, um movimento no céu. Isso significa movimento. Os 144.000 selados, que não serão atingidos pelos demônios no período da tribulação, esses serão preservados. Aqui a multidão, né? A multidão junto ao Senhor Jesus Cristo, né? Quem é essa multidão? A multidão que passou pela grande tribulação. Porque essa multidão, eu poderia dizer que essa multidão é a igreja? Sim ou não? Sim. Não. Que a igreja está com o Senhor lá nas bodas, né? E essa multidão é a multidão daqueles que passaram pela grande tribulação e aqueles que se tornaram mártires, porque deram sua vida para conseguir a salvação. Porque a igreja será arrebatada, nós seremos arrebatados em nome de Jesus Cristo. Todos nós seremos, né? E os que ficarem aqui, que conhecem a palavra, que negligenciaram a palavra, mas a conhecem, tá? Eles, no período da tribulação, eles irão pagar com a sua vida. Aqueles que decidirem ir para o céu, eles pagarão com a sua vida, amém? Porque o sangue de Jesus já foi derramado, né? Então agora, aqueles que ficarem, enfrentarão toda a fúria do anticristo. E quando eu digo a fúria do anticristo, eu vou te passar num sentido mais amplo, porque ele vai governar a terra de uma forma mundial, estará governando os povos do mundo, e será muito querido. Ele será uma pessoa muito aprazível, uma pessoa muito carismática, e da forma que ele vai tratar o próprio mundo, quando nós vamos estar vivendo aqui uma religião, que é o ecumenismo, que já está caminhando para isso, né? O mundo está caminhando para isso. Eles vão destoar, meus irmãos, do que nós conhecemos. Eles vão destoar completamente do Evangelho do Senhor, e nós seremos perseguidos porque nós não vamos nos juntar a eles. Então, nós seremos perseguidos pela fúria do anticristo através das pessoas. Nós seremos os que ficarem e que despertarem para o Evangelho, serão perseguidos por pai, por mãe, por marido, por esposa, por filhos, porque nesse movimento do anticristo, eles vão achar que estão corretos e nós, os cristãos, errados. E isso já está acontecendo hoje, nessa divisão que está o mundo, nessa divisão política do mundo. Amém ou não amém? Já respondeu? Eu sabia que você ia perguntar, mas depois explico. Amém. Esses 144.000 que terão a marca do Senhor, mas depois que a igreja for arrebatada, é que eles virão para a tribulação? Serão levantados aqui, em Israel. Tá, mas é os que subiram. Não. E não passaram vão passar pela tribulação. Vão passar pela tribulação. Mas são separados, não podem ser tocados. E não vão ser tocados. E eles vão passar o período da tribulação e não serão tocados. Até no final do estudo tem mais um mistério sobre eles. Mas assim, é desses que ficam ou dos que sobem? Dos que ficam. É dos que ficam. Então eles não vão ser arrebatados. Não vão ser arrebatados. Mas eles são separados. São judeus. São judeus das 12 tribos. E vão ser separados 12.000 de cada tribo, né, de Israel. Então,
Os 12 mil de cada tribo, 12 mil vezes 12, 144 mil, que receberão uma marca de Deus, né? Algumas pessoas falam errado, vão receber o selo, esse negócio de selo, cuidado, né? Vão receber uma marca do Senhor, e essa marca vai impedir que sejam tocados, que os demônios toquem neles, que o Satanás toque neles, porque Satanás tem um limite, ele só vai até onde o Senhor permite. Amém? Isso é importante para ele saber. A igreja somos nós. Nós seremos arrebatados. Vai ficar uma população na terra. Esses 144 mil são judeus. Que já estão vivendo. Já estão vivendo hoje no mundo, né? Então eles não serão arrebatados, ficarão. Ou esses 144 mil se converterão no período da tribulação. Mas de qualquer forma receberão a marca do Senhor, e o inimigo não vai ter poder sobre eles. Quando eu digo inimigo, nós temos aqui a figura do anticristo, do falso profeta, nós temos a besta. Então eles não terão poder sobre eles. Os seus comandados não poderão tocar neles, porque terão a proteção do Senhor. Pastor, se eles serão levantados por 144 mil, e se serão marcados por Deus, nós acreditamos que eles vão reconhecer que Jesus é o Messias, porque senão Deus estaria preservando alguém que não acreditasse fielmente nele. E é o que eu acabei de falar, que nós imaginamos que eles vão se converter no período da tribulação. Como também nós poderíamos dizer, não, mas já são libertos, já são cristãos, judeus cristãos, mas que o Senhor não vai arrebatar. Poderíamos dizer isso também. Mas até no período da tribulação, o que acontece? Eles vão ser para a gente, depois que subir. Eu não gosto dessa luz toda apagada. Mas para não atrapalhar aqui, o que é que pode acender? Aí nesse caso. A do meio? Então acende, por favor. Nesse caso, não vai precisar, porque eu quando vejo. Dá para ver legal? Dá. Amém. Quando eu vejo a tribulação, eu já imagino a guilhotina lá na frente, né? E para vocês não negar Jesus, você vai ser morto, certo? No período da tribulação, os que ficarem. Isso. Agora, esses 144 não passaram por isso. Não. Qual a função deles? Qual a função deles? A função deles Essa é a pergunta ali. a função deles é pregar o Evangelho. Agora eles vão pregar para quem? Eles são judeus. Eles são judeus. Eles vêm das 12 tribos de Israel. Eles vão pregar o Evangelho para quem? Mas a porta da graça. Eles vão pregar. Mas a porta da graça não vai se fechar com o arrebatamento da igreja? A porta da graça, o período da dispensação da graça é encerrado. O Espírito Santo sobe. Mas como era no Antigo Testamento? O Senhor usava pelo Espírito Santo pessoas escolhidas. Amém? Vai ser da mesma, e eles serão usados da mesma maneira. Amém? É isso aí. Agora, eles pregarão para quem? Eu imagino que para judeus. Eu imagino os judeus. Né? Quem ficou, quiser ouvir, é o único meio de ouvir a palavra, vai ser através deles. Além deles, a palavra também vai ser pregada por anjos no céu. Está escrito. Pastor, então significa que a igreja não é todo aquele que é cristão, mas sim só aquele que vai ser arrebatado. Porque o senhor falou que os 144 mil não serão da igreja. Então eles não fazem parte da igreja? Eu não entendi essa parte. Eles não fazem parte da igreja. Eu estou afirmando, eles não fazem parte da igreja. Hoje, não fazem parte da igreja. Bem colocado. Hoje, eles não fazem parte da igreja. Tá bem? Mas, nós vamos ver também, no final desse estudo, que eles morrerão e ressuscitarão.
e irão administrar o tempo do milênio. Está aí o mistério para a gente estudar. Amém? Aqui a visão do anjo forte. Esse anjo forte, a palavra diz o seguinte, né? Vamos lá. E vi outro anjo forte que descia do céu. Agora vamos prestar atenção na característica dele. Vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. Quem era esse anjo? Capítulo 1. Quem era ele? Jesus. Jesus. Eu perguntei. Agora aqui tem um mistério. Ele tem o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Que mistério é esse? Onde nós ouvimos na Bíblia mar, falar sobre mar, nós entendemos povos. Amém? Então ele estava com seu pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Por que terra? Eita, um mistério. Esse mistério está no sétimo selo, na sétima trombeta. Jesus está tomando posse da terra, tomando posse de Israel, tomando posse dos povos da terra. Em que sentido? Quem é o príncipe deste mundo? Estou perguntando, agora é pergunta. Quando eu faço assim é pergunta. Satanás é o príncipe deste mundo. Aqui Jesus, na sétima trombeta, ele está vindo tomar posse. Jesus está agora, meus irmãos, cumprindo o último processo, meus irmãos, do seu sacrifício. Porque ao Senhor Jesus Cristo foi dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra, todo o poder. E agora ele está tomando posse. Amém? Depois do período da grande tribulação, depois, meus irmãos, desse período, quando Jesus triunfa sobre todos os seus inimigos, ele devolve esse poder e autoridade que ele recebeu do Pai, ele devolve para o Pai. Amém? Então, a quem nós clamamos hoje? A Jesus, porque é ele quem tem o poder e a autoridade dada pelo Pai, e ele vai receber, vai devolver ao Pai esse poder e autoridade. Amém, irmãos? Então vamos lá. Aqui nós vimos também outro mistério, que é o mistério do livro. E ali João vai lá, recebe a ordem de ir lá tomar o livro. E Jesus dá ordem para que ele coma o livro. E quando ele come o livro, ele na sua boca é doce como mel, mas quando desce para o estômago, ele é amargo. Vamos ver esse mistério. Outro anjo forte, capítulo 10, descreve João a visão do anjo com um livrinho e um interlúdio entre a sexta trombeta tocada em 9:13 e a sétima tocada em 11:15. Um livrinho. O anjo, ao colocar o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, dá a entender que esse livrinho contém uma mensagem que afeta o destino do mundo inteiro. Então aqui nós temos já um mistério. 7 trovões. E o que quer dizer os 7 trovões? Aí eu posso afirmar para vocês, e vocês podem afirmar para qualquer pessoa na terra: ninguém sabe. E por que ninguém sabe? Porque está escrito. O segredo de Deus, no período do toque da sétima trombeta, 11:15, cumprir-se-ão todas as profecias que Deus revelou aos seus profetas, né? Mas aqui, no versículo 4 do capítulo 10, olha o que diz a palavra. Sendo ouvida
dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Então é mistério, ninguém sabe, só João. Amém? Então esse ninguém pode nem especular a respeito dele, porque é um mistério. O Senhor pediu para não falar, está selado. O segredo de Deus, no período do toque da 7ª trombeta, 11:15, cumpre-se-ão todas as profecias que Deus revelou aos seus profetas referente aos dias finais. Trata-se do cumprimento do propósito de Deus quanto à volta de Cristo à terra e o estabelecimento do seu reino. Para entender melhor, tome-o e come-o. O livrinho cujo sabor é doce como mel, mas que se torna amargo no estômago, fala do misto de bênçãos e maldições do Apocalipse. A palavra de Deus é doce para os seus servos ouvi-la e observá-la. Salmo 19:9 e 10. Se alguém quiser abrir, pode abrir, por favor. Mas ao mesmo tempo ela anuncia o julgamento contra o pecado e a iniquidade que virá sobre os incrédulos, né? Aí nós vamos conferir lá em Lucas 19:41 ao 44. Se alguém quiser abrir também, por favor, Lucas 19, do 41 ao 44. Enquanto você está abrindo, deixa eu passar aqui o seguinte, né? O livrinho, ele na boca é doce. Nós pregamos o Evangelho com todo o prazer do mundo. Quando nós nos convertemos, nos rendemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos todo o prazer do mundo em ler a palavra, em orar, em estar na presença do Senhor, em falar de Jesus Cristo, né? Aonde quer que a gente esteja, nós queremos falar do amor de Jesus Cristo, então nós temos prazer. Mas nós temos também a dor de ver tantas e tantas almas que estão perdidas. Nós temos a dor de ver pessoas que não aceitam a palavra, e isso, meus irmãos, para nós é um gosto amargo, fica muito amargo, porque a gente vê o sofrimento dessas pessoas, meus amados, que estão sofrendo, pessoas que estão se suicidando, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão vivendo verdadeiras tragédias em suas vidas, e nós sentimos isso. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós temos prazer. Mas quando nós vemos as pessoas não cumprindo a palavra ou distante de Deus, nós temos uma tristeza muito grande. Isso nos traz uma amargura muito grande, sabe? Muitas vezes, né, até nós como servos do Senhor, nós buscamos até apoio, porque não é fácil. A gente vê pessoas indo por um caminho e a gente pregando, e as pessoas não ouvem, e indo por um caminho que a gente sabe aonde vai terminar. E a gente não pode, meus irmãos, forçar ninguém. A palavra diz: nem por força, nem por violência, pelo meu espírito. Ou seja, então é isso que João sentiu. E a palavra ali dita a João, ela tem um aspecto interessante, né? Porque ela diz o seguinte, e ele disse no versículo 11: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Quanto tempo tem isso? Quanto tempo tem essa visão de João? Cerca de 2000 anos. E o Evangelho está sendo pregado. Povos, nações, línguas e reis. Amém? Então isso é o que está acontecendo. Vamos lá, a leitura lá de Salmo 19, 9 e 10. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente. Mais desejáveis são que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Agora vamos lá em Lucas 19. 19:41. Isso. Até 44, né? Até 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceres por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão
Essa palavra do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui ouvindo que ela traz o que? Amargura. Olha o que Jesus estava vendo aqui acontecer. E é o que a gente sente quando se prega o Evangelho e as pessoas não estão dando ouvido. Amém? Então é nesse sentido, o livrinho doce na boca, mais amargo no ventre. Entenderam, irmãos? Amém? Até aqui está tudo bem? E aí, já no capítulo 11, foi-lhe dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim sejam mortos. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça grande da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. O homem de vários povos, de vários povos e tribos e línguas e nações, presta muita atenção nesse versículo. Verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glórias ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai sendo virado. A 7ª trombeta, e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Entenderam agora? O pé na água e na terra. Amém? E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saber. Nós vamos aqui ver esse mistério. Aqui foi dada uma cana, para que João medisse o templo. Só que a ordem de Deus é que ele medisse só a parte interna, não a parte externa. Por que não? Porque nós estudamos no livro, estamos estudando o livro de Ezequiel, e nós estamos vivendo o que Jesus declara lá em Lucas capítulo 21, versículo 24, que nós estamos vivendo o tempo dos gentios. E o tempo dos gentios é justamente, meus irmãos,
os povos que ainda estão outras nações que ainda dominam sobre Israel. Jerusalém está dividida. A cidade velha, né, ela está controlada pelos gentios, pelos muçulmanos. Tanto é que ali no Muro das Lamentações nós temos uma mesquita muito muçulmana no lugar justamente do templo. E isso vai ser destruído. E vai ser reconstruído o templo naquele mesmo lugar, porque tem que ser naquele lugar. Vocês vão lembrar que quando o rei Davi, ele fez aquela tolice, né, de contar o povo, o Senhor deu a ele 3 oportunidades, né? Ou 3 anos de fome, ou 3 meses na mão do inimigo, ou 3 dias, né, nas minhas mãos, no meu juízo. E ele preferiu o Senhor, porque ele conhecia que o Senhor é um Deus misericordioso. E o Senhor levantou um anjo, e o anjo, meus irmãos, trouxe uma praga que matou 70.000 pessoas ali em Israel, né? E ali Davi pediu misericórdia, e o Senhor, através do anjo, falou que ele fosse até a eira de Ornã, né? E que lá fizesse um sacrifício para que cessasse a ira do Senhor. Naquele mesmo local foi erguido o templo de Salomão. Amém? Então o templo está nesse local e ele vai ser reerguido neste local. Por isso está se aguardando, né, a destruição. Nós vimos ali na aula retrasada da escola bíblica que vai haver uma guerra quando Gog e Magog invadem Israel. E isso vai acontecer nos próximos anos. Nós veremos essa guerra. Então, pelo relato, vai haver inclusive uma guerra ali, bombas atômicas. Porque o relato bíblico lá no Ezequiel 39, ele declara que os corpos estarão durante 7 meses e ninguém vai poder enterrar. E quando acharem o osso de alguém, vai ser colocado ali uma placa de identificação, um aviso. Ou seja, o que quer dizer isso? Radioatividade, né? Então nós entendemos que vai haver bomba atômica nesse conflito. Entendemos porque inclusive vai haver um conflito. Foi descoberto agora na bacia lá de Leviatã, em Israel, foi descoberta uma grande jazida de gás. Quem é que fornece gás para a Europa hoje? A Rússia. E agora Israel descobriu uma grande jazida de gás. Eles vão explorar e já estão vendo até uma passagem de dutos que vão passar até pela Grécia para chegar na Europa. Então eles vão enfraquecer o poder econômico que ainda resta na Rússia, na área de Magog, que é Gog e a Rússia, que está na área de Magog, que é aquela região toda do leste europeu e chega também até a China. Então vai haver uma invasão de Gog e Magog sobre Israel. E nessa invasão, nós acreditamos que nessa guerra, esse templo, essa mesquita será destruída. E ali será reerguido em tempo recorde o templo novamente, né? Então, é a sinalização que nós já temos. E hoje, a Europa está vivendo agora o inverno. Tem várias cidades da Europa que estão fazendo racionamento de energia. Está faltando gás para aquecer as casas. Imagina o que está acontecendo na Europa hoje. Quanto tempo isso vai durar? E se Israel está com esse depósito de gás grande, vai começar a fornecer para a Europa, será que a Rússia vai deixar? Será que esses aliados vão permitir isso? Irã está prontinho para jogar uma bomba lá em Israel. Ele é aliado militar, né, da Rússia, né? Além disso, nós temos a Etiópia, nós temos aí a Síria, nós temos aí a Etiópia, nós temos aí a Líbia, nós temos alguns países da África que dão apoio ali à Rússia. A própria China, né, é um apoio assim, da Aitona, né, porque eles querem se levantar como uma grande potência mundial, estão se levantando já, né? Então nós sabemos o que vai acontecer. E João vem medir, e quando nessa medição de João, ele está medindo já o templo construído, viu, irmãos? Já é o templo construído, erguido. Já é esse templo que eu estou falando para vocês que vai ser reerguido em tempo recorde. Por que essa medição e não a parte de fora? Porque ainda é pisada pelos gentios.
porque aí está, meus irmãos, tem uma mistura muito grande. Só para você entender, lá no templo de Salomão, povos estrangeiros não entravam, só judeu. Aí você vai entender esse mistério, né? Então, esse templo ainda está sendo reconstruído, ele vai estar sendo ali habitado por gentios também. E não esqueçam vocês que o anticristo, ele vai fazer uma aliança com Israel. Por que essa aliança com Israel? Porque nessa batalha de Gog e Magog, o Senhor não permitirá que eles vençam a batalha. Eles serão destruídos. Não os países deles, mas essas tropas serão destruídas. E aí Israel se levanta como uma potência. Por que o anticristo vai fazer uma aliança com Israel? Porque Israel se torna uma potência. E aí ele tem que fazer aliança. E durante 3 anos e meio, né, aquela falsa paz, né, o mundo inteiro sendo governado por ele, nós vamos viver uma falsa paz. Mas nesses 3 anos e meio, ao final deles, ele senta no trono, ali no templo, e exige ser adorado como Deus. Então, nesses 3 anos e meio, ele vai permitir que se adore a Deus. Aí ele passou Na religião que eles estão criando. Isso. Né? Aí depois ele vai colocar uma imagem dele lá. Isso. Para ser adorado. Isso. Quem não quiser adorar, mostra. Isso. Exatamente isso. Né? Por isso que o templo vai ser destruído de novo. Vai ser destruído novamente. Porque é profanado. Porque é profanado esse templo. E será destruído, aí virá o templo do milênio. Amém? Vamos lá. Médio tempo de Deus. O capítulo 11 continua no interlúdio que começou no capítulo 10 acerca de Israel e do templo, e dá uma ideia da vida espiritual de então daquele povo. Os eventos aqui registrados ocorrem na cidade onde o Senhor foi crucificado, isto é, Jerusalém. Aqui no versículo 8. Israel continua na incredulidade durante essa parte da tribulação, ou seja, Israel continua não reconhecendo Jesus Cristo como Senhor, como Cristo. O templo de Deus pode referir-se à existência de um templo em Jerusalém nesse período, o qual será profanado pelo anticristo. Nós vamos ver isso lá nos versículos 13, 14 e 15. Eu estou pulando muito pelo horário, pessoal, senão nós vamos, vai ficar um pouco tarde. Mas esse material todo vocês vão receber, amém? A medição do templo significa que Deus medirá a condição espiritual do povo judaico. Então, quando a gente vê medição na Bíblia, é julgamento. Amém? Pisarão. Durante a tribulação, Israel e a cidade santa serão oprimidos pelos gentios que sofrerão grandemente durante 42 vezes. 42 vezes equivale a quanto tempo? 3 anos e meio. Lucas 21, 24, acabei de citar para vocês. Israel será severamente julgado por causa da sua rejeição a Cristo e da sua imoralidade, semelhante a Sodoma. Os 42 meses provavelmente se refiram ao período final de 3 anos e meio da tribulação. Vamos lá em Daniel 7, 25, por favor. Daniel 7, 25, que diz a palavra. Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, em tempos e metade de um tempo. Então aqui nós estamos entendendo através da revelação do livro, né, o que irá acontecer, que já foi profetizado há cerca de 2.800 anos atrás. Amém? Aí vem as 2 testemunhas. Quem são essas 2 testemunhas? Estou perguntando, Gabriel. Eu faço assim a pergunta. Amém?
Ok? Lá no... Quando Jesus foi ao monte e se transfigurou, quem apareceu com ele lá? Elias e Moisés. Né? Então, tudo indica que sejam Elias e Moisés. Por que tudo indica? Vamos fazer a leitura. Olha a leitura aqui. O que diz a palavra. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara para papar. Chegou o anjo e disse: levanta-te médio do templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio, deixa eu ver aqui, tá. E deixa o átrio que está fora do templo e não nessas, que foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias. Ou seja, essas 2 testemunhas vão ficar ali no templo, na praça, profetizando durante 3 anos e meio. E eles vão impactar o mundo inteiro, porque vão falar do pecado, vão falar das injustiças, eles vão falar, meus amados, de como a humanidade está longe de Deus, vão estar afrontando o anticristo, vão estar afrontando o falso profeta, e ninguém vai poder fazer tocar neles. Olha aqui, estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes fizer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu. Quem foi que fechou o céu? Elias. Vamos lá. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem fez isso? Essa turma do fundão. E para ferir a terra com toda sorte de pragas. Quem fez isso? Moisés. Amém? Porque foi usado como instrumento do Senhor para trazer as 10 pragas sobre o Egito. Amém? Pastor, esses 3 anos e meio serão os finais. Não. Não, os iniciais. Enquanto está vários entrando, eles estavam. Serão os iniciais, porque ainda não vieram as 7 taças. Está entendendo? Então são os 3 anos e meio iniciais. Ainda vem coisa pior depois deles. Então, essas 2 testemunhas, todos nós imaginamos que seja Elias e Moisés. Por quê? Pelos sinais. Elias provou a morte física e foi arrebatado no carro de fogo. Moisés, até o próprio Satanás queria achar o corpo dele. Achou? Judas fala que não. Amém? É o mistério. Eu não ouso, né? Levantar contra ti juízo, né? Mas que o Senhor te repreenda. É isso? Então, vamos lá. Minhas 2 testemunhas. Deus enviará 2 testemunhas para pregar o Evangelho e profetizar a respeito do futuro. Terão grande poder sobrenatural e exercerão seu ministério no poder do Espírito. Serão grande ameaça ao anticristo e a todo o mundo ímpio durante o período de 1260 dias, 3 anos e meio. E neutralizarão os sinais e maravilhas dos profetas da besta. As 2 testemunhas têm poder como Moisés e Elias. Malaquias 4:5. Amém? E serão mortos. Se tem poder como Moisés e Elias, então não é Moisés nem Elias. Que ele fez uma. Nós imaginamos, né? Porque quem apareceu na transfiguração? Moisés e Elias, né?
Pedro ainda falou: importa que bom que estejamos nós aqui, faremos 3 cabanas, uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés, né? E o que eles vieram falar aí com Jesus Cristo, no Monte da Transfiguração? Eles vieram conversar com Jesus justamente porque daquele monte ele estava saindo para Jerusalém para ser crucificado. E eles vieram conversar com ele a respeito, ou seja, consolar da sua missão. Então nós, né, eu digo nós, não, os estudiosos, né, eles acreditam ser, né, Moisés e Elias. Aqui acontece algo, irmãos. Só complementando o que o Daniel falou, aí em Malaquias 4:5 diz: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E aqui eles ficam mortos durante 3 dias e meio e não vão deixar que sejam sepultados, para que todo mundo veja a vitória do anticristo. Satanás, ele perseguiu Jesus desde o nascimento de Jesus. Ele já queria matar o Senhor Jesus Cristo, né? E não conseguiu. Quando ele achou que tinha vencido Jesus na cruz, aconteceu o quê? Jesus ressuscitou. A palavra lá em Apocalipse 1, né, versículo 18, ela fala que Jesus venceu a morte e o inferno e tem as chaves da morte com ele. Amém? Então Jesus venceu. Da mesma maneira, o inimigo vai achar que triunfou. E olha que o contexto que nós acabamos de ler agora há pouco, ele fala que vai ser como no dia de Natal. As pessoas do mundo vão ficar tão felizes com a morte deles que vão mandar presente uns para os outros, vão se alegrar muito com a morte dessas 2 testemunhas. Olha o que o texto diz, nós acabamos de ler, não é? E os que habitam na terra, versículo 10, se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Eles atormentaram como? Pregando o evangelho, né? Porque nós acusamos não o pecador, nós acusamos o pecado. E o pecador, quando ele se depara com ele mesmo, com o pecado dele, ele se impacta. Amém? Então, durante 3 dias e meio, eles estarão mortos, e o mundo inteiro vendo esses homens mortos e festejando. Só que o Senhor manda sobre eles o Espírito da vida, e eles se levantam. Aí vem o que? Um grande temor, né? E o Senhor manda que eles subam, venham para cá. Aí vem uma nuvem, e eles sobem nessa nuvem, e o mundo vê. E o mundo todo vê. E vem um grande temor. Só que além do temor vem algo mais. Oliveiras castiçais. Através dessa linguagem, João está dizendo que as 2 testemunhas receberão o poder do Espírito Santo para revelarem à luz a verdade de Deus, né? Zacarias 4, versículo 2 ao 14. Eu mandei tudo um pouco extensa. Vamos fazer? Zacarias capítulo 2. Capítulo 4, perdão. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 2 ao 14, que diz assim: e me disse, que vês? E eu disse: olho e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isto é? Eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ela trará a primeira pedra com aclamações.
graça a ela. A palavra do Senhor veio de novo a mim dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse: quem são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então aqui as 2 testemunhas. Amém? A vez das matarás. As 2 testemunhas são mortas, porque apresentam a verdade do Evangelho e tratam fielmente todos os pecados do povo. Jerusalém é neste tempo chamada Sodoma, por causa da sua imoralidade. Egito devido ao seu mundanismo. A besta é o anticristo, ou o homem do pecado, 2 Tessalonicenses 2, 3 ou 10. Note-se que as 2 testemunhas não podiam ser mortas até completarem a sua obra. Assim é o caso de todos os servos de Deus que permanecem fiéis a Ele. O Senhor tem uma obra na tua vida. O Senhor nos levantou com um propósito, e o propósito do Senhor vai ser cumprido na sua vida. Creia nessa palavra. Amém, irmãos? Caiu grande temor por causa da ressurreição das 2 testemunhas e o julgamento divino. Um remanescente de Israel aceitará a mensagem das 2 testemunhas e dará glória a Deus. Aí vem um grande terremoto. Um terremoto como nunca houve aqui no mundo. Virá após a morte, após a ressurreição dessas 2 testemunhas. Amém? E ali a palavra diz que, interessante, né? Morrerão 7.000 homens. Lembra de Sansão? Lá no templo de Dagon, né? Quando estavam todos reunidos. O que nós imaginamos aqui? Que os povos, os reinantes, né? Os governantes do mundo estarão reunidos ali, comemorando a morte das testemunhas, né? É como se fosse uma reunião da ONU, uma assembleia da ONU. Como mais ou menos, eu estou usando um termo de referência aqui para a gente explicar melhor esse encontro. E a palavra diz que morrerão 7.000 homens. Quando Elias, né, clamou ao Senhor, entrou naquele estado de angústia, ele clamou ao Senhor, achando que estava só, e o Senhor falou que haviam 7.000 joelhos ali em Israel que não tinham sido dobrados, né? Que não tinham se rendido à idolatria. Aqui é o contrário. Nós estamos vendo a morte de 7.000 homens ímpios que estavam ali reunidos comemorando a morte das testemunhas, ou seja, contra Deus. E aí vem o toque da última trombeta. Tocou o 7º anjo. O soar da 7ª trombeta anuncia que o mundo tornou-se o reino de Cristo e que ele reinará para sempre. Vamos ver lá no capítulo 20, versículo 4, por favor. E outro lado, Ezequiel 21, 26 e 27, por favor. Isso. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ezequiel 21, 26 e 27. Isso. Assim diz o Senhor Jeová: tira o diadema e levanta a coroa. Esta não será
mesma, exalta o humilde e humilha o soberbo. Ao revés, a porém, e ela não será mais, até que venha aquele que pertence de direito, e a ele a dará. Deixa eu chamar a tua atenção aqui para o versículo 4 do capítulo 20, que foi lido agora pela irmã Sara. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Quem são? Os 24 anciãos. Quem são? Quem representam os 24 anciãos? A igreja. Nós. Amém? Continuando. E vi as almas daqueles que foram o quê? Degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, no período do anticristo, ele vai perseguir os cristãos que ficarem, os que se converterem no período da tribulação, vão ser perseguidos. Imagina você numa guilhotina, é colocado você, a tua cabeça numa guilhotina, e você olhando para cima, não é para baixo, é olhando para cima, e aquela pessoa olha para você e diz: nega Jesus, você vive. Vai acontecer isso com muitos. Falem isso para os seus familiares, não de maneira forçosa, numa conversa. Pede sabedoria ao Espírito Santo, para que você, de uma maneira bem tranquila, delicada, converse com ele sobre esse momento do capítulo 20, porque muitos de nossas pessoas, das pessoas que nós amamos, eles vão passar por isso, para que eles saibam o que tem que fazer, sabe? Porque Jesus vai arrebatar a igreja que ele já comprou com o seu sangue, mas esses que não aceitaram a palavra, eles vão ter a oportunidade de, através do seu próprio sangue, conseguir a salvação, não negando Jesus Cristo. E eles vão se converter, muitos deles vão se converter no período da tribulação. Nós não estaremos mais aqui, irmãos. Olha a parábola que Jesus trouxe ali, não é uma parábola do rico e Lázaro, né? A história do rico e Lázaro, quando o rico pede, né, que ali fosse pelo menos molhado, né, a ponta do dedo de Lázaro para colocar na sua língua, né? E o que Abraão fala com ele, né? Não é permitido, porque existe um abismo de separação entre nós e vós, mas pede pelo menos que vão avisar meus irmãos, mesmo que se ressuscitasse os mortos, eles não ouviriam. Então é tempo de nós pregarmos o Evangelho. E eu vejo pessoas pregando, querendo impor o Evangelho. Não é impondo, irmãos, é com sabedoria, conversando com as pessoas, não de uma forma antipática. Nós não somos donos da verdade, mas busquem conversar com essas pessoas de forma natural. Olha, vai acontecer isso naqueles dias, vai acontecer isso naqueles dias. Essas pessoas vão gravar isso, creia, porque o Espírito Santo vai gravar isso, e elas vão ter a oportunidade naquele dia da salvação. Nós não estaremos aqui mais, mas eles terão a oportunidade da salvação. Então é muito importante pregar o Evangelho, amém? Porque é o que vai acontecer. Em outras palavras, a sétima trombeta abrange eventos que se estendem até a volta de Cristo e que incluem, portanto, o julgamento das 7 taças, a partir do capítulo 16. O soar da sétima trombeta é seguido de um trecho parentético, né? Revelando alguns eventos relacionados com o período da tribulação. E aí vai já entrar no próximo capítulo, o pastor Rogério vai na próxima quarta-feira falar sobre isso. Amém? Então, é muito importante que nós entendamos o que está acontecendo e o que vai acontecer. E quando o autor está nos falando, né, que até a volta de Cristo, é porque a primeira vinda do Senhor, ela vai se dar de forma invisível. A igreja vai ser arrebatada, nós seremos arrebatados. O mundo simplesmente vai nos procurar e não vai nos achar mais, nem as crianças do mundo.
Já estão dizendo aí, você já está vendo aí que eu nunca vi falarem tanto de disco voador como estão falando atualmente, já viu? Aí vão dizer que são os discos voadores que nos levaram. Mas isso tudo já é uma preparação de Satanás, irmãos, justamente para confundir as pessoas. Então, nessa primeira vinda, Jesus vem de forma invisível. Ele vai nos encontrar nos ares. Aliás, nós vamos encontrar com Ele nos ares. E o mundo não vai ver essa vinda de Jesus. Mas no final, no período da tribulação de 7 anos, aí o mundo inteiro verá Jesus. Quando Ele vem em glória, na batalha do Armagedon, quando os povos todos se reúnem ali, na batalha do Armagedon, no vale, do Armagedon, para destruir Israel. Aí Jesus vem. E nesse dia, aí sim, o povo judeu vai reconhecer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E nós estaremos juntos com Jesus. Nós viremos junto com Ele. Amém?